Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, né? Olha, vamos fazer a nossa primeira página hoje falando do caso do André Gonçalves e também falando da Sheila Mello, do Léo Jaime e da Daniela Sicarelli. Já eu vou explicar para vocês o porquê, né, desses nomes estarem envolvidos numa mesma abertura de programa. A história do André Gonçalves, vocês já estavam sabendo que teve uma nova audiência daquele processo, não é? Que o jornalista Léo Dias estava movendo contra o André por ameaça que o André fez através das redes sociais a ele, ameaça essa motivada por coisas que o próprio jornalista disse de Daniela Vinitz, mulher do André. Esse imbróglio todo vocês conhecem muito bem, tanto que eu vou dizer para vocês, são duas coisas distintas, tá? A audiência foi em relação do jornalista contra o ator, mas ainda tem a da Daniela Vinitz contra o jornalista. São dois processos muito diferentes. O caso do André parece que já vai ser encerrado. Por quê? Porque nessa audiência que aconteceu, o Léo não apareceu, ele disse que não foi intimado e também não era obrigado a ir, mas o André Gonçalves compareceu, devidamente acompanhado do advogado dele, e ele fez um pedido formal de desculpas, né? Ele fez uma retratação e isso já é 90% do caminho andado para que o caso seja realmente encerrado. O processo ainda está continuando, mas pelo jeito a defesa do André vai alegar que o jornalista faltou, não é? Não compareceu, mesmo o Léo dizendo que não era obrigado e que não foi intimado, e com isso pedir a anulação do processo, que tem muitas chances de acabar acontecendo em função da retratação do próprio André, que justificou que foi uma explosão emocional, uma coisa que é muito clara através do vídeo, né? Vocês nunca tinham visto qualquer atitude desse gênero do André Gonçalves. Então, juntando tudo, forte emoção, aquela coisa toda, pode ser que esse processo se encerre ou dê uma coisa muito mínima aí em relação de sentença ao André Gonçalves, tá? Mas, olha, é aquela coisa que estava muito claro que ele estava agindo sob forte emoção, que realmente era tudo errado isso que ele fez. Nós falamos isso muitas vezes aqui na nossa roda quando essa bomba explodiu, né? E era assim, o auge da paixão dele pela Dani, eles vivendo juntos, ele sentindo a mulher dele injustiçada, ele falando que tudo aquilo, né, sentindo como se fosse tudo absolutamente mentira, ele foi para lá e explodiu. Realmente está completamente errado, mas que não dá para dizer que ele esteja mentindo quando ele fala que foi uma explosão emocional, não dá, porque isso é muito claro, muito característico. Ele não poderia ter feito, que estava na cara que ia dar um processo e que ele tinha muita chance de perder se não se retratasse, se não houvesse um pedido de desculpas. Então acho que muito bem orientado e agora de cabeça fria, né? Olhando com mais distanciamento para toda essa situação, ele entendeu que realmente foi um erro, que ele não deveria ter feito esse tipo de coisa. Ele alegou os motivos dele diante da justiça e se retratou. É uma atitude não só muito bem orientada por um advogado, mas sabe que tem clientes que não aceitam, né? Ou então fazem a contragosto. No caso do André, pareceu que ele fez tudo isso de uma maneira muito madura e muito responsável. Não é aquele artista que está pegando e está fazendo por fazer, mas está fugindo ou então tentando fugir da responsabilidade, tentando criar 1000 factoides ou 1000 justificativas para um ato que está errado, mas que a pessoa não quer assumir. Não, ele foi lá e fez o certo em cima de uma atitude errada. Assumiu, pediu desculpas, houve um pedido formal de desculpas, de retratação. Pronto, gente, é isso é maturidade, isso é responsabilidade, isso é arcar com as consequências do seu erro, não é? Por mais também que ele tenha tido razões fortes ou a tal da explosão emocional, ele está agora fazendo a coisa direito. Eu acho que isso, num país onde praticamente, né, grandes autoridades, não vamos generalizar, mas a gente vê muita gente dando mau exemplo por aí, tentando escapar da responsabilidade. Não precisa ser autoridade, não precisa ser famoso, não. A gente vê isso corriqueiramente no nosso dia a dia com uma série de pessoas. Faz um monte de coisa
coisa errada, ainda quer justificar, não dá o braço a torcer, cria argumentos, distorce a realidade, tudo para não fazer aquilo que é certo e que é simples, né? Nem sempre o simples é fácil, que é justamente, pô, errei, pisei na bola, desculpa, a vida que segue, que é isso que vai acontecer com o André Gonçalves daqui para frente. Agora, em relação ao Léo Dias, ainda tem a história da Daniele Vinicius, e aí é mais complicado. Aí é mais complicado porque envolve calúnia, injúria, difamação, uma série de coisas, porque na história, tudo começou com aquela história, não sei se vocês se lembram ainda, da notícia que ela teria mentido que estava grávida para passar na frente, na fila de embarque aí num voo, se eu não me engano, de ponte aérea. A partir daí, ela deu uma resposta, que o jornalista não gostou e deu outra. Só que essa outra resposta, aí ela foi além dos limites, não é? Previstos pela lei, vamos ver aí o que o advogado dele vai alegar também, porque entrou na vida íntima. Aí foi aquela coisa, não, porque traiu fulano, porque teve não sei o que com ciclano, e a história é essa, e aí foi invadindo, na verdade, segundo a alegação do advogado, do Dr. Silvio Guerra, que defende a Daniele Vinicius nessa causa. Então, essa é mais complicada, ela abre um leque de implicações, não é, nessa história que podem tornar esse processo mais pesado, na verdade. Aí também depende do Léo Dias ir lá e falar, gente, olha, me excedi, não era bem assim, faz uma retratação, faz uma matéria legal com ela, tocam no assunto, cada um dando o seu lado da história e se coloca um ponto final. Também tem jeito de fazer isso. O que parece é que a Dani Vinicius não quer nenhum diálogo, não quer nenhum acordo, por enquanto, pelo menos está nessa situação. Não sei se depois dessa atitude madura, responsável do André Gonçalves, ela também não queira, de repente, olha, já resolve isso e já encerra esse episódio para os dois, para o casal, né? Já ficar livre dessa história toda e aquela história que a gente está falando, seguir em frente mesmo, cada um na sua vida, no seu trabalho, e essa história em termos de notícia, de réplica, de resposta que é ofensiva, de gente que se sente ofendida, caso que vai parar na delegacia e depois virar processo, tudo isso pertence ao passado e cada um refletindo sobre a maneira também de refletir, né, em relação aos erros ou a maneira destemperada de reagir a uma notícia ou então a maneira impensada de se publicar uma notícia. Então tem esses dois pesos na balança aí que eu acho que vai servir como lição de reflexão para cada parte envolvida nessas duas histórias, tá? Tanto na história do André Gonçalves quanto na história da Dani Vinicius, que acaba tendo um pivô só, que é o jornalista, que é o Léo Dias. Esse outro processo, como a gente disse, parece que está resolvido. Eu acredito que nem o Léo vai querer levar essa história adiante, mas não posso falar por ele. Na verdade, isso é ele que vai dizer aí para os seus leitores e para o seu público, e também para o André, acho que vai ficar resolvido, ele vai querer esquecer essa história e acredito que nunca mais, né, incorrerá nesse erro de explodir em redes sociais ou explodir, se deixar dominar por uma emoção tão intensa que o leve a cometer um erro que depois só vai trazer dor de cabeça para ele, como trouxe, porque a reação não só, né, dos envolvidos nisso, mas também do público foi de espanto. Falar, meu Deus do céu, ele não pensou duas vezes antes de postar uma coisa dessa, quer dizer, ele sentiu, ele foi lá, ele pegou, né, o celular e gravou e postou, ele estava realmente no auge da indignação. E aí o pessoal falou, nossa, você precisa estar muito indignado, muito perder a noção para se colocar numa situação que estava na cara, que geraria um processo. E o que ele disse foi exatamente o que vocês vão ver agora. Vamos lá. Olá, eu, Léo Dias. Deixa eu te falar uma parada, já que você não respeita ninguém, te falar o seguinte, já que você mente, inventa um monte de mentira, é o seguinte, não tem processo. Eu vou quebrar seus dentes, meu filho, seu cheirador de filha da... Eu vou quebrar os seus dentes. Não tem justiça. Eu vou quebrar você, filha, por causa da tua mentira. Sacou?
Tá aí, foi pesado, né? Vocês se lembram bem disso, mas ele mesmo se tocou, justificou, foi bem orientado, também amadureceu durante esse tempo aí em que esse processo estava correndo até essa primeira audiência, a situação está nesse pé. Vamos guardar o próximo capítulo, que é a história da Daniele Vinitz, a mulher do André, aí com o Léo Dias, que eu acredito também seja uma coisa que vá, né, ser mais rápida, que não vá ficar se arrastando, que eu acredito que ambas as partes acabem querendo facilitar o final dessa história, que vai ser melhor aí para todo mundo, né? Bom, deixa eu falar uma outra coisa que eu acho importante, gente, porque olha, a gente sabe de rede social, a gente fala muito isso aqui no nosso programa, mas tem dia que as coisas acontecem de uma maneira encadeada. E eu vi três coisas, na verdade, uma atrás da outra, que para mim pareceram muito tristes. Não sei para vocês, aqui eu falo a minha opinião, não quer dizer que eu seja a dona da verdade, quer dizer que a gente está aqui para trocar uma ideia, tá? Eu penso de uma maneira, vocês podem pensar de outra. Quando eu leio as opiniões de vocês que não combinam com a minha, eu paro para rever a minha, de repente acho que vocês têm razão, de repente falo, não, eu acho que eu estou certa nessa história, e assim a gente vai. O que é muito legal é esse exercício da gente estar pensando e refletindo sobre as coisas que acontecem no dia a dia, porque isso sempre influencia a nossa maneira de encarar a vida, o nosso comportamento, de alguma forma. E às vezes a gente aprende com esse tipo de coisa, não é? Então eu estava pensando assim, a história dos 4 anos da Brenda, a filhinha do Xuxa e da Sheila Mello. A Sheila fez uma festa caprichadíssima para ela, a menina é uma boneca, vocês sabem, não é? Um momento muito feliz da vida dela, sempre é a comemoração do aniversário de um filho, e ela vestiu a menina, era uma festa de bonecas, né? E ela vestiu a menina de Marilyn Monroe. E a partir daí, a reação foi muito pesada, gente. Nossa, olha, eu acho que você pode falar, eu entendo, porque, aliás, a cena, inclusive, né, do vestido esvoaçante no metrô de Nova York, que é um clássico na cinebiografia da Marilyn Monroe, é o seguinte, é estranho fantasiar uma menina para uma festa de um símbolo sexual, né? Pode causar realmente um estranhamento. Parece mais uma fantasia da mãe, uma realização da mãe, alguém que ela tem como ídolo, e nós mulheres, né, acredito que a gente tenha mesmo um encantamento pela figura extremamente feminina, sexy, até romântica, de Marilyn Monroe, mas assim, não combina muito com uma criança. Até aí, ponto, gente. Era só isso, só uma pisadinha de bola, embora a menina tenha ficado super bonitinha e a festa tenha sido muito legal, realmente, e ela cuidou de tudo com muito carinho. Isso não justifica a gente ter um estranhamento, entender que é mais uma fantasia da mãe do que da filha, sabe? Até aí, ponto final. Você pode até chegar e falar isso, escrever para ela, botar a sua opinião, a partir do momento que ela publicou as fotos da festa. Ninguém vai fazer isso de graça. Ela tá ali também colocando um acontecimento da vida dela, compartilhando. Isso a gente sabe que gera opiniões. Agora é muito diferente opinião de agressão. Inviabilizaram a Sheila Mello como mãe. Isso é um absurdo, gente. Pelo amor de Deus, para com esse tipo de coisa. As pessoas não vão para dar uma opinião. As pessoas vão para xingar, é para agredir, é para puxar para baixo, é para menosprezar, é para falar mal da festa, é para detonar a mãe, é para pegar e colocar a menininha numa situação muito delicada. Poxa, sabe, o que é isso? Ela é uma ótima mãe, sempre foi, todo mundo vê, acompanha os momentos que ela partilha, ela tá com a família dela, ela tá feliz. Então, puxa, se não combinou muito, não é? O trajar a menina de Marilyn, trajar a menina de símbolo sexual, isso não quer dizer mais nada além disso, sabe? Uma pisada de bola, tanto que a Sheila Mello veio a público e ela desabafou, porque ela ficou muito magoada com isso tudo. E ela disse uma coisa que eu acho muito importante e que é a mais absoluta verdade, e que eu acho que a gente tem que realmente ter a medida das coisas, não é? O que é uma mãe que bota uma roupinha na filha que as pessoas não acham muito adequadas, ou talvez não seja muito adequada mesmo. Isso quer dizer que ela não seja uma boa mãe? É claro que não. E é isso que ela justifica aqui. Como é que a Brenda é criada? Num lar em harmonia, com muito amor, com muito carinho. Ela é uma criança amada, bem tratada, isso é o fundamental. Agora, um traje numa festa não pode servir como medida de absolutamente nada, a não ser exatamente daquele fato que foi mostrado, e mostrado pela própria Sheila. Então ela diz o seguinte, olha,
por fim, está no site TV Foco, ela diz: o que eu acredito ser o principal para uma família funcional é o amor e respeito, e em casa temos como prioridade. Acredito que para a boa educação dos nossos filhos, mais do que palavras, são nossas ações. A Brenda terá como espelho uma mulher que trabalha, e ela falando dela mesma, né? Uma mulher que trabalha desde os 12 anos e que até hoje tem como tema de vida a autonomia. Isso eu trago no meu DNA. E ela disse mais, ela disse que, olha, desde o chá de bebê da Brenda, eu que escolho o tema, vestido até a lembrancinha do final da festa. E sei que logo mais, quem vai escolher tudo vai ser ela. Por isso, queria ter o prazer de vestir minha filha da mulher mais bonita que já existiu, na minha opinião. Então, aí você vê como realmente era uma coisa dela, de admiração dela, pela estrela hollywoodiana, não é? E vestir a menina assim. Claro que foi uma projeção, claro que foi só uma pisadinha na bola, no mínimo, aliás, no máximo, não é? Para quem não concorda com esse tipo de coisa, para quem causou um estranhamento. Mas fora isso, questionar como mãe, né? Pegar pesado, inviabilizar, estragar a festa, desconsiderar, aí é um absurdo. E não parou na história da Sheila Mello, na verdade. O que aconteceu depois? Vieram agredir, falar da Daniela Cicarelli por causa do Bocão e do Léo Jaime, que está aí em Novo Tempo, vivendo Dom João VI, que todo mundo sabe que era uma figura roliça, barriguda, realmente, não é? Que era um comilão, que era um glutão, aquela coisa toda que você estudou na escola em termos de história do Brasil. E aí, gente, o pessoal já chega, sabe, arrombando a porta. Um seguidor ou uma seguidora, né, fingindo preocupação com a saúde do Léo Jaime, questionou a barriga dele. Olha aqui, não, o Léo Jaime, gente, que planeta ele vive? E essa barriga? Vai se tratar, Léo Jaime, antes que infarte no programa. Ele se acha o máximo. Imagina isso pelado com os brinquedinhos que ele falou no programa. Quanto mais, melhor. Aí te liga, guri. Olha a grosseria, olha a baixaria, olha o desrespeito ao profissional e ao ser humano também, e em que nível as pessoas podem chegar. Sabe, se fosse realmente algum fã preocupado, já seria indelicado, porque é ele que convive, ele que vive dentro do corpo dele, ele sabe o que ele quer fazer da vida dele e da saúde dele. Mas seria alguém que falaria assim: puxa, Léo, olha, você não se preocupa, né? Às vezes excesso de peso, às vezes não. Excesso de peso é prejudicial à saúde, não sei o quê, mas ele tem os motivos dele, ele tem, não é, os pesos e as medidas dele para cuidar dele próprio. Ele é bem grandinho, já seria indelicado. Ele está mostrando um trabalho, né, na novela, na participação do Amor e Sexo, é outra história para alguém chegar, invadir dessa maneira e nesse baixo nível. Então as pessoas estão muito ligadas na aparência dos outros e não vem dizer que é preocupação, porque isso não é preocupação, isso é agressão, isso é provocação e isso é desrespeito.